bom dia, igreja. A graça e a paz de Jesus a todos, todas. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma manhã, para adorar o nome de Deus, para engrandecer seu nome, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Então abre sua Bíblia aí, abre a palavra em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, 42. É um texto muito conhecido de todos nós. E como o nosso tema é casa, é importante nós voltarmos a ele. Eu quero deixar esse texto aberto por enquanto, Atos 2, 42. E eu quero falar com vocês sobre essa igreja que se chama casa. Essa igreja que a gente chama de casa. E que a gente aprende que é uma casa. Bom, diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esse texto, esse relato da tua igreja, nos seus primeiros atos. Obrigado por isso, Pai, por isso ter chegado até nós. E que teu Santo Espírito tenha liberdade de mexer com o nosso interior, provocar o nosso coração e a nossa mente, transformar e salvar de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Qual é a igreja que está na sua casa? Que igreja é essa que está na tua casa? Qual é a igreja que nos faz casa? Bom, a igreja que está na minha casa, ela tem alguns membros, né? Eu que vos falo aqui, a Priscila, minha esposa, aí eu tenho duas pequenas membras do Ministério Infantil, Alice e Ana Lu, e um vindo aí, que é o Lucas, que está na barriga da Pri, né? E temos a tia Josi, a tia Josinha que nos ajuda. Essa é a igreja que está na minha casa. Essa é a igreja que está na minha casa. Mas eu já fui de outra igreja também, já pertenci a outra igreja também, de outra casa, que era a casa dos meus pais também. Seu Carlos, Dona Érica, a Carla, minha irmã mais nova, depois o Caio, o Caleb, a Caroline e o Júnior. São todos meus irmãos. Essa era outra igreja, um pouco maior, diminuiu a minha igreja, né? Mas a gente entende que depois que Cristo invade a nossa casa, essa casa ganha outros horizontes, ganha outras fronteiras maiores e entra muito mais gente nessa casa. Essa casa vira o que a gente chama popularmente de coração de mãe. Sempre cabe mais um, está sempre entrando alguém. É uma baita casa, né? E essa casa, ela é construída por esse pai amoroso que deu seu filho para que a gente pudesse ser chamado de irmão, né? Irmão e irmã. E assim a gente constrói essa casa. A minha casa com a sua casa, formamos uma grande casa. E essa igreja, que é casa, ela acontece quando o domingo acaba. A gente confunde às vezes, a gente acha que aqui é a casa. Não, aqui é um espaço, um auditório que a gente junta para celebrar o que acontece na igreja, que acontece na nossa casa, durante todos os dias. A igreja acontece quando a gente se dispersa. E cada um na sua casa é igreja, com outros e com outras. Aqui, a igreja, ela manifesta a sua festa, a sua gratidão, a sua celebração, porque é casa, porque é igreja todos os dias. Isso é importante a gente lembrar. A igreja acontece quando o domingo acaba. E quando o domingo acaba, a gente é casa até o próximo domingo, em que a gente se reúne novamente, a igreja de Jesus, para agradecer porque Ele nos faz casa todos os dias. Essa casa, ela começa quando? Ela começa logo depois desse texto aqui, mas um pouco mais para frente.
Porque aqui a gente ainda vê alguns cristãos se reunindo até no pátio do templo. Usava o pátio do templo para se reunir. Mas depois do martírio de Estevão, o que acontece? Acontece que, desde o capítulo 7, onde está relatado lá o martírio de Estevão, a igreja não tem mais um espaço oficial. Ela começa a se reunir nas casas, né? E a igreja, então, é espalhada por Jerusalém, por causa dessa perseguição que foi deflagrada depois da morte de Estevão. E aí, até a conversão, a suposta conversão de Constantino ao cristianismo, a gente fica sem um lugar oficial, sem auditórios. Então, são mais ou menos, aí, um cálculo, por exemplo, o Constantino se converte no ano de 325 da era cristã. Então, a gente tem aí, desde a primeira era cristã de Estevão até 325, ou seja, 0 a 300, nós temos 300 anos de igreja sem um espaço oficial. Onde se reunia essa igreja? Nas casas. Nas casas. Era o lugar onde a gente encontrou um habitat natural. Então a igreja é casa. A casa do cristão é uma igreja. É lá que começa. É dali que vem a nossa raiz, as nossas tradições, os nossos encontros mais preciosos ao redor da mesa. É ali que nós aprendemos que é o chão, berço da fé cristã. São as casas dos discípulos de Jesus. As casas dos mártires. Essas casas deram origem ao que nós somos hoje. Deram origem à nossa fé e às nossas tradições hoje. Isso que construímos foi depois de Constantino ter se convertido. Transformou templos que adoravam outros deuses em lugares de reunião cristã. E nós hoje temos o hábito de fazer isso. Mas é importante lembrar e trazer à memória que nós somos o povo das casas. O povo que se reunia em casas, que abria a porta das suas casas para que nessas casas acontecessem os encontros, as manifestações do Espírito Santo, os ensinos, os aprendizados, os rituais que temos e mantemos até hoje. Nós somos o povo das casas. E essa casa, Deus chama de família. Família e casa aqui se convergem. A minha casa também não é uma estrutura de pedra, mas é uma estrutura de sangue, de corações redimidos, de corações aflitos, cansados e oprimidos, que buscam em Jesus a sua redenção. E em torno desse Cristo vivo e ressurreto, a gente se reúne nas casas. A gente adora a Deus nas casas. A gente acolhe nas casas. A gente abraça nas casas. Então a casa se torna esse ambiente de família. A igreja que é nas casas, a igreja que acontece na nossa casa, é a família de Deus. Aí a família é uma expressão da igreja. Porque nós somos o quê? Todos irmãos e irmãs. Portanto, o ambiente da família é esse ambiente que chamamos de casa. E entendemos que nesse ambiente, a igreja encontra a sua sede, a sua forma mais pura, a sua forma mais original. E nesse ambiente é onde a gente encontra também as primeiras lições sobre a nossa fé. É desse ambiente que surge o aprendizado do que Cristo quer nos mostrar como uma grande família, ser importante e relevante. A primeira lição que nós aprendemos na casa, essa igreja que se chama casa, essa igreja que é família, que se chama casa, a primeira lição que a gente aprende é sobre relacionamentos. Relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar. Nós somos dados uns aos outros. A fé cristã ela é coletiva, ela é comunitária, né? Ela pressupõe o ajuntamento, o encontro de entranháveis afetos. Essa é a expressão que Paulo usa quando vai falar sobre igreja, sobre a importância do encontro. Entranháveis afetos, os afetos que se entranham na gente e eu não consigo mais distinguir o que é a extensão do Rodrigo, o que é Priscila, o que é Fábio, o que é Léo. Eu só consigo entender que nós somos um só. E a dor que dói no Léo, dói em mim. A dor que dói no Dedé, dói em mim. A alegria da Lisa me alegra.
porque eu já não consigo mais ver fronteiras nesse afeto entranhável que foi dado por Jesus Cristo a nós. Que beleza de relacionamento é esse? É a imagem e semelhança do próprio Criador, que manifesta em nós, a segunda unidade plural do universo, esse poder relacional que nos faz muitos um só. Então a primeira lição que eu tenho e aprendo com a casa, com a igreja que está na minha casa, é os relacionamentos. Eu preciso me relacionar. Eu preciso aprender a me relacionar. E dura quanto isso, Rodrigo? Uma vida inteira. Uma vida inteira. Converse com os antigos aqui, que estão já nessa estrada há muito tempo. Converse com eles. Tinha um casal, quando eu era seminarista numa igreja, lá na primeira igreja de São Caetano, tinha um casal bem, bem velhinho. E eles tinham, acho que mais de 50 anos de casado. E aí eu perguntei para eles assim, há alguma surpresa? Há algo que te surpreende vocês nessa relação? E a esposa, olhou para o marido assim, olhou para mim e falou, todo dia ele me surpreende, há mais de 50 anos. As relações são surpreendentes. E elas exigem de nós, e não pensem que ela falou isso de maneira só positiva, tá bom, irmãos? Não, nem sempre. E a gente ter essa habilidade de nos relacionar, ela exige trabalho, exige perseverança, exige fruto do Espírito. Exige fruto do Espírito. Não só marido e mulher, mas irmão com irmã, pai e filho, filha e pai, mãe e filho, filha e mãe, primo, prima. Nós, irmãos, não de sangue genético humano, mas de sangue de Jesus Cristo, nós que fomos feitos família de Deus, aprendendo a lidar com as diferentes personalidades, diferentes jeitos de olhar, diferentes pontos de vista, as relações são muito importantes. E a casa traz essa relação, traz essa lição para as nossas relações. A segunda lição é que a gente aprende sobre testemunho. A gente entende o que é testemunho, o que é exemplo, o que é dar testemunho de, o que é exemplificar para. É nessa casa que a gente entende que compartilhar de Cristo, compartilhar de uma vida de lições aprendidas, depende de eu praticá-las, de eu mostrá-las, de eu vivê-las. Um teólogo americano, Bill Bright, ele diz que testemunhar consiste em compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Porque é na casa que a gente aprende que se eu fizer algo, aquele meu filho, aquele meu irmão mais novo vai tentar imitar. Ou ele vai olhar para mim, observar, e depois ele vai dizer que por mais que eu esteja falando algo contra aquilo que eu fiz, eu faço aquilo que eu estou condenando. Que por mais que as minhas expressões em palavras digam algo, eu estou vendo que as minhas atitudes condenam aquela minha fala. E que testemunho é justamente um olhar para a vida do outro que diz muito mais do que palavras num discurso bonito. É na casa que a gente aprende a despir as máscaras das sociais. É na casa que a gente revela quem a gente é. E essa revelação de fato do que a gente é dá testemunho. Seja para o mal, seja para o bem. E isso é muito real nos dias em que a gente vê que o online, o virtual, permite que a gente seja algo que a gente não é. Né? Eu posso estar tendo um arranca-rabo danado com a Priscila, daqui a pouco eu falo, peraí, deixa eu postar aqui que a gente é feliz e o quanto eu te amo, droga. Posso fazer isso? Porque na internet as pessoas vão ver que, nossa, que casal lindo e maravilhoso. Mas é em casa que eles vão ver de fato se essa vida, esse amor acontece. É em casa que minhas filhas e meu filho vão olhar para mim e vão dizer, papai, ele ama Jesus.
O papai, no domingo, ele fica estranho, porque ele sai brigando com todo mundo e quando chega lá na igreja está tão feliz, dando sorriso para todo mundo. Papai fala umas coisas bonitas do púlpito, mas viver, cara, tá difícil, viu? Eu que vejo, eu que sei. O testemunho, a importância dele e a genuidade, como é que é? A sinceridade, a pureza dele, vamos mudar a palavra. Se passa pelo fogo o crivo da casa. É o lugar da sinceridade, é o lugar da intimidade, é o lugar que a gente está nu, despido. Na casa opera o projeto também salvífico de Deus. Porque é através das casas, da nossa casa e dessa casa que a gente dá testemunho de uma vida mais que abundante. Deus se encarnou numa família, gente. Deus veio como homem, como Jesus, numa família. Ele não nasceu no templo. Ele não nasceu num pedestal. Ele não nasceu no Estado, pelo poder do Estado. Deus se encarnou num simples projeto de família. Numa casa de gente trabalhadora, de gente que morava na periferia, inclusive, na Galileia. Um ambiente que ninguém acreditava que viria algo de bom. Foi lá que Deus resolveu se encarnar e se transformar no homem. Ele decidiu vir, não como um homem formado, cheio de poder, cheio de luz. Ele veio como um bebê, a espécie mais vulnerável do universo. Um bebê humano, totalmente dependente, dentro de uma casa. Uma casa. Ele tinha primo, ele tinha irmão, ele tinha mãe, ele tinha pai. Maria trocou as fraldas de Jesus. Jesus deve ter pego uns resfriados por aí. Jesus não era o Superman, que veio de Krypton e ficava lá poderoso, sem ter nada, nenhum problema. Jesus era humano. Teve fome, mamou, pegou resfriado, doente. Ele veio nesse projeto da casa. Ele tinha uma casa, as pessoas, os vizinhos conheciam Jesus. Por isso que foi difícil Jesus, inclusive, voltar a Nazaré. E as pessoas falavam, mas Jesus, o filho do carpinteiro? Era assim que ele era conhecido. Esse é o Messias? Pensa como é que é difícil. Esse menino veio crescer, ele que é o Messias? Havia uma família naquela vila de Nazaré. Jesus ia brincar, fazia aniversário, não sei como é que eles comemoravam isso. Tinha festinha, os amiguinhos viam. Né? Difícil a gente imaginar isso, né? Porque havia uma casa, havia uma família, havia um lugar, um ambiente em que a gente está nu dessas indumentárias religiosas que se colocam, camadas que se colocam em cima de algo tão precioso e simples que é uma casa. Uma casa. E esse projeto de família que Deus traz para a gente, não é uma família perfeita da margarina. Delícia, aquela família, sabe, de wallpaper, de Windows 98, é isso. Não é isso. Até porque as famílias, se você pega Gênesis, por exemplo, talvez seja o livro da Bíblia que mais fale sobre família. Só tem família disfuncional. Inclusive a mãe de Jesus engravidou na adolescência e nem casada era. Pensa. Provavelmente a gente excluiria ela aqui, nas nossas igrejas. O que Deus traz para a gente é esse senso de que famílias não estão ligadas à beleza que nós colocamos em cima de um estereótipo bonito, mas e sim na razão de ser um coração aberto, um lugar simples de amor e de afeto, que acolhe a todos sem distinção. E isso traz salvação. Esse projeto de salvação, de adoção, de abraço, de acolhimento dos imperfeitos, daqueles que se reconhecem dependentes das relações, do afeto, esse lugar é casa, esse lugar é família, é o lugar da mesa, onde dá sempre lugar para alguém. Isso é igreja, isso começa nessa encarnação.
Isso começa lá atrás, quando Deus traz para a gente o conceito de que eu vou estar aí no meio de vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou me encontrar com vocês para tomar um café na viração do dia. Nós vamos trocar ideia, comer um bolo de fubá, quando tiver o pôr do sol. Deus estava interessado no papo, na conversa, na relação, na troca de olhares, no toque. Isso é casa, isso é família. E isso, a família, dá testemunho. E que testemunho que a gente tem dado? Que tipo de família nós temos sido? Uma família que está engajada nesse projeto de salvar, de redimir as realidades de morte, de trazer para a vida um tipo de família que é bonita de se ver, mas não bonita de beleza, mas bonita de acolhimento, de amor, de afeto. Porque isso redime, isso salva. A família é parte desse projeto redentivo de Deus. O projeto da família não se limita ao fortalecimento das nossas relações nucleares. Deus tem esse chamado para além das dinâmicas internas nossas. Não só na família, mas também por meio da família. Não é só aqui na família, mas através dela e por meio dela. As casas dão testemunho. A nossa casa dá testemunho. Que testemunho a nossa casa dá? Que testemunha a igreja que está na nossa casa dá? A terceira lição é acolhimento. A gente aprende na casa sobre acolher. Certo? A casa exercita a prática da misericórdia. Ela cuida, ela acolhe. Ela ama. Eu cresci num lugar que era meio roça, assim, sabe? No interior do Rio de Janeiro. Chamava Amparo. Era um distrito de Nova Friburgo. E Amparo era como se fosse uma vila, assim, sabe? E a gente brincava na rua, tinha uns amigos da rua, tal. E tinha uma senhora lá, que era mãe solteira de um dos nossos amigos. Mas ela tinha uma casa. Não é que ela era rica, não. Tinha um casarão. Ela tinha uma casa, que eu digo, que era a casa que a gente gostava de estar. Talvez fosse a casa até mais simples da galera. Mas era tão bom estar lá, que a gente chegava, tinha broa, tinha, sabe? Aí tinha bolacha, vocês viram o meu tamanho hoje, né? Ela deixava a gente ficar lá assistindo desenho de manhã, às vezes. Eu lembro de vezes de eu cair de bicicleta na rua, ela me chama, não, vem, vamos, bota ele aqui, vou tratar. Aí fazia do jeito dela lá, os curativos. Chegava em casa de curativo, minha mãe falou assim, quem fez esse curativo? Esse tipo de relação vai criando lugares que ficam na nossa memória como, nossa, aquilo era a minha casa, era a extensão da nossa casa. Chegava o ponto da gente entrar, abrir a geladeira, né? Ela estava lá, passando roupa, pendurando, e a gente entrava, abria a geladeira, sentava na mesa. O filho dela nem estava, a gente já entrava lá. Era uma casa na cidade, sabe? Era uma casa para a vila. E ela ligava, avisava, seu filho está aqui, viu? já são quase 9 horas da noite, eles estão aqui brincando. Esse tipo de construção vai transformando a nossa casa em lugares seguros. Não era lugar de levar bronca. O primeiro lugar que a gente ia quando fazia besteira na rua era para lá. Né? Senta aí, acalma, a gente vai conversar. Minha mãe vai me bater, não posso ir para lá, se eu voltar para casa agora. Calma, senta aí. Acolhida, abraço, afeto. Já conheci casas também que ficaram por muito tempo abrigando pessoas que não eram de sangue da família, mas para ajudar. Outras que adotaram, porque não tinha mais pai, não tinha mais mãe, estava lá e falou assim, olha, meu filho, você está aqui há tantos anos, você é nosso filho.
A gente quer cuidar de você como nosso filho. Quantas casas se tornaram pais e mães da gente e não tinham essa relação sanguínea, mas eram casa, eram família. Era lugar de acolhida, era lugar de abraço. É onde a gente aprende sobre misericórdia, a nossa primeira lição. Quando Deus exige de nós a conversão, por exemplo, do poder dominação para o poder serviço, a gente descobre o quê? Que a debilidade do meu familiar, por exemplo, não é parque de diversão da nossa maledicência. Porque a gente compara sempre o poder com nossas estruturas de poder aqui, terrenas. Que Deus é poderoso, a gente acha que o poder tem a ver com o poder que a gente encontra aqui, mas não tem nada a ver disso. O poder de Deus é um poder de serviço. Olha para a Trindade. Olha para a Trindade. É o Filho que alegra o Pai que envia o Espírito para dar glórias ao Filho. Percebe? Há uma submissão coletiva de poder e servir. Nós aqui estamos nesse poder de dominação. A gente entende que casamento, por exemplo, é uma submissão de poder de dominação. E que o homem domina sobre... Não existe isso. Nosso exemplo é a Trindade. Há uma submissão coletiva, em que um serve ao outro, é o poder do serviço. E quando a gente aprende isso, quando Deus converte isso dentro de nós, a debilidade, a fraqueza do outro se torna um lugar sagrado, um lugar santo, aonde o meu ministério tem que se estabelecer. O que é ministério? Servir, serviço. Então, é na fragilidade do outro, é na debilidade do outro, que o meu poder, que foi convertido ao serviço, se instaura como ministério ali. Aquilo não se torna um alvo da minha crítica, da minha maledicência, porque não tem algo pior para Deus do que não darmos a um humano a sua dignidade. E quando a gente faz isso, nós estamos entrando nessa lógica de poder que domina. A debilidade do outro é espaço do meu ministério, é território santo e sagrado. A gente precisa rever os papéis. E é em casa que a gente aprende isso. Não é sobre eu dominar a minha esposa, não é sobre eu dominar os meus filhos, é sobre eu servi-los. É sobre eu colocá-los no meu ministério como serviço. Eu preciso servir a minha esposa, eu preciso servir os meus filhos. E essa submissão coletiva, comunitária, ela reflete a Trindade na minha vida. Então eu revejo, inclusive, o meu modo de falar. Sabe aquela esquizofrenia? Não grita comigo! E você está gritando. Então, o seu testemunho, o seu jeito de estabelecer um contato relacional já é esquizofrênico. Você já não está entendendo muito bem como funciona essa submissão em servir, em se colocar no lugar do outro, em trazer o outro para um lugar santo, em santificar o outro. Porque eu acho que essas noções hierárquicas para nós foram totalmente corrompidas pelas estruturas de poder que a gente tem aqui na Terra. Enquanto as estruturas de poder divinas, elas são completamente opostas. Os últimos serão os primeiros, aquele que serve é o que mais importa. Eu devo servir, ser o primeiro a servir, liderar é servir. Certo? Eu não vim para governar, eu vim para servir. A outra lição que eu tenho na casa é sobre as gerações. Por quê? Porque a casa santifica. É na casa que a gente vê o começo das próximas gerações. É nas casas que são o berço das próximas gerações. E a nossa responsabilidade dessas casas gerarem mais casas que são ambientes igreja, que são ambientes famílias de Deus, a gente precisa passar por essa lógica de santificação. A casa santifica. Nós estamos falando sobre isso aqui. Poder de serviço. A casa santifica. Porque Deus é santo, é que existe vida.
Vamos entender isso. Quando nós aprendemos sobre ser santo, a gente logo liga ao quê? A uma pessoa perfeita, que não tem erros, não é isso? Essa é a primeira impressão. Eu sou santo, eu tenho que ser santo porque Deus é santo. Eu tenho que ser santo porque Ele é santo. Aí você fica aquela impressão, Deus é perfeito. Aí no seu interior você diz assim, eu nunca vou ser santo, mas eu tenho que ser santo. Fica uma coisa meio louca, né? A gente não sabe o que quer dizer isso. Bom, vamos simplificar. Aprendi com um professor meu no seminário, e ele deu esse exemplo, e é para mim perfeito. Santo é tudo aquilo que preserva a vida. Deus é santo, por isso existe vida. Então, tudo que é santo preserva a vida. Então, se eu estou mexendo na terra, cuidando do meu quintal, e eu sou um médico, cirurgião, aí atende o plantão, cirurgia, emergência, tal, você precisa aqui abrir um cara que o cara está passando mal, aí eu vou da terra, entro na sala de operação e meto a mão no cara. O que eu fiz? Eu matei o cara. Eu não fui santo. Quando eu faço toda a asepsia correta e eu entro para fazer a cirurgia naquele cidadão, eu estou sendo santo, eu estou possibilitando vida, permitindo vida. Quando eu chego em casa e eu vejo alguma coisa estragada na geladeira, o que eu faço? Eu jogo fora. Eu não pergunto, pessoal, alguém quer esse negócio estragado? Porque aqui em casa é uma democracia. Não, gente, não existe democracia, isso é demoniocracia. Não funciona. Está estragado, eu jogo fora. Por quê? Porque eu preciso ser santo, eu preciso santificar a minha casa, preciso preservar a vida. Então, o que eu ensino para os meus filhos são formas de preservação de vida. O que eu falo para mim, o que eu faço com a minha esposa, na minha relação com a minha esposa, eu possibilito mais vida. Então, eu impeço que coisas que tirem a vida, que maculem a vida que Deus me dá, que corrompem a vida plena que Jesus está oferecendo, para preservar a vida. Ou seja, isso é uma santificação. Estou santificando, estou possibilitando mais vida na minha casa. Então, pais santos zelam pela vida dos filhos. E é na casa que a gente aprende isso. Por isso a gente, quando é pequenininho, a gente coloca o quê? Protetor de tomada. Né? A gente coloca ali, coloca portãozinho perto de escada. Nós estamos sendo santos. É isso. Fica mais fácil para a gente entender, né? Então, por que eu evito algumas substâncias no meu organismo? Porque isso vai fazer mal para a vida. Então eu preciso ser santo. A gente nem sempre faz isso, a gente está falhando bastante com isso, né? Você achou que o físico não importa? O físico importa, você está santificando aquilo que Deus te deu. Então quando eu pretendo comer melhor, fazer mais exercício, estou sendo santo, estou santificando o corpo que Deus me deu. Certo? Por mais que a gente falhe nisso, é verdade, precisa ser dito. Tá? Quando a gente vai para as orações, para a piedade, orar, cultuar a Deus, adorar, eu estou sendo santo porque eu estou alimentando o Espírito. Eu estou indo para fazer uma meditação, uma contemplação, ter um tempo de solitude com Deus. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo conteúdos que enriquecem, livros que enriquecem a minha espiritualidade. Eu estou ouvindo palestras que trazem enriquecimento. Eu estou sendo santo na minha casa. Estou descobrindo de maneira santa. Estou vendo coisas que enriquecem a minha inteligência, que dão conteúdo para mim. Eu me abro a diálogos, me abro a possíveis diálogos. Tento aprender mais. Eu estou sendo santo com a minha inteligência, com a minha mente. Ser santo como Deus é santo é isso. É você buscar a vida o tempo todo. Buscar coisas que preservem a vida. Buscar coisas que possibilitem mais vida. Porque Deus é santo, existe vida. Então, quando os filhos adoecem, por exemplo, a nossa casa ensina que a santidade é a fragilidade da vida. Quem já é pai e teve filhos doentes, você vê que é uma coisa que dá uma agonia. E quem nunca fez, que pai que nunca fez a oração, Senhor, deixa eu ficar doente no lugar dele. E eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. E cuidar, a casa ensina. Cuidar é ser santo. Então eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, de tal forma que eles possam ser plenamente aquilo que Deus desejou que eles fossem. Eu não domino sobre eles, eu cuido deles
para que eles consigam se desenvolver de maneira plena, de acordo com o desejo de Deus para a vida deles. Essa é a minha tarefa. Eu preciso cuidar dos meus filhos, da minha esposa, de um jeito que eles floresçam nesse jardim que eu estou plantando. Tem que ser como um jardineiro que anda no meio do jardim com cuidado, para não estragar aquilo que a gente acabou de plantar. Se move com cuidado. Toma cuidado com as falas, com o jeito, como a gente trata. Já ouviu aquele ditado, criança é cimento fresco? A gente dá a forma que a gente quiser. Em casa a gente faz muito isso. É o jeito como eu falo, como eu trato os outros, como a minha casa é. A minha casa, ela é o quê? É uma casa aberta? É uma casa que representa essa igreja? Que mostra que é uma igreja? Não vai começar a colocar púlpito na casa, banco, para dizer que minha casa parece uma igreja. Não é disso que eu estou falando. Embora óbvio, é preciso ser dito. Eu preciso cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Cuidar deles. Porque a vida é tão frágil quanto uma flor. Então, ser pai não é pagar as contas da casa. Ser pai não é pagar as contas da casa. Mas é garantir, e agora eu falo da minha perspectiva, é garantir que, por exemplo, a minha esposa seja plenamente tudo aquilo que Deus desejou que ela fosse. É cuidar que meus filhos se desenvolvam e desenvolvam todo o seu potencial. E aí eu vou me alegrar de ver que eles conseguiram chegar aonde os sonhos deles levaram eles. E nos conflitos que na casa, por exemplo, a gente descobre que o lugar mais seguro é debaixo da cruz. Às vezes a gente quer subir na cruz. Ou às vezes a gente quer ficar do lado da cruz, mas do lado da cruz é lugar de bandido, né? Então o lugar mais seguro é debaixo da cruz. Então às vezes tem arranca-rabo, vamos todo mundo para debaixo da cruz. Vamos debaixo da cruz, que ali é um lugar seguro. Ali é um lugar que sempre cabe mais um. Ali é um lugar que a gente se reconhece. Família. Quem está nos pés da cruz? Uma família, uma mãe, um discípulo, que agora é filho. Filho de uma mãe que não tem laço sanguíneo, que não gerou, mas é uma mãe, é uma família. Nos pés da cruz há uma família imperfeita. Uma família disfuncional, mas uma família cheia de amor. Uma família abençoada pela cruz, salva pela cruz de Cristo. Uma família redimida. Esse é o lugar. Então, os conflitos nos levam para esse lugar. E a gente entende o perdão, entende a graça. É no conflito que isso acontece. E é no conflito também, é embaixo da cruz também, ali debaixo da cruz, que a gente descobre também que há outras possibilidades de paternidade na família e na casa de Deus. Sabe aquele conceito que o Cirilo trouxe para a gente uma vez, um conceito africano, de que para gerar uma criança é necessário 2 pessoas, mas que para cuidar dela, educar ela, é necessário uma comunidade inteira? Eu gosto desse conceito. Porque isso acontece aqui na comunidade. Eu e a Priscila estamos aqui agora. A Alice e a Ana Lu estão sendo educadas, estão sendo orientadas, estão aprendendo com outros pais, outras mães, outros irmãos, outras irmãs. Enquanto eu estou aqui pregando, o Cirilo está pregando para a Ana Lu. E aí a Ana Lu vai chegar em casa e vai falar assim para mim: papai, o tio Cirilo é demais. Eu, tio Cirilo. Ele é demais, né? Ele me contou várias histórias. Contar o tio Cirilo. Dar ré no tio Cirilo no estacionamento, matar os... E é legal ter um tio Cirilo que conte essas histórias para elas. É legal ter outras tias que se tornam tios legais que ensinaram coisas legais que você não ensinou e que vão ensinar coisas, inclusive, que você nem sabia. Ou ensinar os seus filhos a fazerem coisas, se relacionar de maneira diferente, boa, que você não saberia se relacionar. Há uma riqueza nessa diversidade, nessa casa que a gente chama de igreja. Há uma riqueza nessa pluralidade. Essa casa dá testemunho de vida. Essa casa é santa, porque ela educa, ela ensina, ela
inspira. E a última lição que a gente aprende é que a casa a gente aprende a ser missional. Porque se a igreja é uma casa, toda vez que eu saio dessa casa para alcançar alguém, eu estou em missão. E que essa missão já começou em casa. E a gente entende que todo mundo é missionário. Não só os nossos irmãos que foram para o Vale do Açu. Mas todos os dias, na minha casa e saindo da minha casa, e todas as pessoas que eu abro a minha casa, estão sujeitas ao testemunho vivo do Cristo vivo e ressurreto, através da minha e da sua vida. Todos os dias. Quem frequenta a sua casa? Que grupos andam pela sua casa? Quantas pessoas vão na sua casa são afetadas por esses afetos, entranháveis afetos de que a gente fala que a igreja tem? E essa é a forma missional de ver. Não é ide por todo mundo, é indo por todo mundo. Indo. Ou seja, indo, vivendo. Vivendo a sua vida, o seu cotidiano. Pregue o evangelho. Deem testemunho. Sejam minhas testemunhas. Vivendo. Na sua casa, fora dela, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade. É a partir de casa, para o mundo. É uma vida que manifesta a presença de Deus. Que manifesta a vida mais que abundante de Jesus Cristo. É indo. É indo. A casa precede o Estado. A família precede a igreja. A família é o primeiro espaço do mandato cultural. A sua Bíblia não começa em Gênesis 3, meus irmãos. A sua Bíblia começa em Gênesis 1. É lá que começa. Isso quer dizer o quê? Que ali já começam nossas primeiras experiências missionais. Cuidar da terra. Cuidar do meio ambiente. Cuidar do outro. Sustentar a vida. Preservar a vida que Deus nos deu. Deus faz o mundo inteiro e no final planta um jardim para dizer para nós como devemos agir. E esse jardim foi nossa casa por um tempo. Para a gente aprender que todas as casas devem ser esse jardim. Atos 2, 42 e 47 nos mostra esse conceito de casa sendo começando. Uma casa cheia do Espírito Santo. Como é a nossa casa hoje? Sua casa é cheia do Espírito Santo? Bom, se ela é cheia do Espírito Santo, como a de Atos 2, 42, ela ensina e aprende. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Sua casa se dedica ao ensino, às orações, à partilha. Com quantas pessoas você partilha? Com quantas pessoas você aprende? Com quantas pessoas você ensina? Como é a tua casa hoje? Ela já abriu essas portas? Ela já ganhou outros horizontes para ser intuída, ensinada, para que as orações tomem conta daquela casa? Se dedicavam. O que é se dedicar? Empenhar, investir tempo, qualidade de tempo para partir o pão, para orar, para ensinar e para aprender. Se a sua casa é cheia do Espírito Santo, como a de Atos, ela preserva a esperança. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O milagre é essa esperança de todos nós discípulos de Jesus. Porque se há a possibilidade do milagre, há esperança. O mundo não está entregue às lógicas, às aritméticas, à física, à química, à biologia. O mundo está nas mãos do Criador. E nós cremos que não há diagnóstico, prognóstico que não possa ser mudado pelo Criador do universo, pelo Deus de milagres que nós servimos. Então nós preservamos na nossa casa a expectativa do milagre. Os médicos desenganaram, mas aqui nessa casa nós acreditamos na possibilidade da cura. O relacionamento acabou. Não, aqui a gente crê nos recomeços. Crê no milagre dos recomeços. Eu não quero mais olhar para a cara dele. Aqui a gente crê no perdão, no milagre do perdão, do pedir perdão e de ser perdoado. Nessa casa há perdão, nessa casa há misericórdia, nessa casa há graça, nessa casa há salvação. Esse é o milagre. E
nos movemos com temor a isso. Porque nós vemos os sinais manifestos do próprio Deus e cremos que o milagre é possível. Se você tem essa casa cheia de Espírito Santo, a igreja que está na sua casa é uma casa cheia do Espírito Santo, ela cuida. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós não estamos isolados numa torre, não, nossa casa é uma casa aberta, nós partilhamos tudo o que temos porque nós não cremos que temos. Porque pensamos que tudo que temos não é meu, não é da Priscila, é nosso. Porque eles dizem isso. Não consideravam sua coisa alguma. Partilhavam tudo que tinham. E fazendo desse jeito, não havia necessitados em torno deles. A sua casa é cheia do Espírito Santo, ela cuida, ela acolhe. Ela não coloca condições para acolher. Não há uma condição para acolher. Não há uma condição para perdoar. Não há uma condição para abraçar. É uma casa que acolhe. Que se mantêm unidos, embora as diferenças, embora as divergências, embora os conflitos, se mantêm unidos. É uma casa cheia do Espírito Santo, a igreja que está na nossa casa, ela celebra, ela adora, louvando a Deus, diz aqui, louvando a Deus, fazendo tudo o que está fazendo, a gente ainda louva a Deus. E louvando a Deus é em todo tempo, não é que você vai ficar cantando todo tempo, louvar a Deus é prestar adoração a Deus. Parar de dizer, vou assistir o culto. Vamos mudar a pedagogia das nossas palavras. Elas têm valor, elas significam algo. Vamos prestar culto a Deus. Por isso o perigo da virtualidade às vezes. Assistir de vez em quando não posso estar aqui, é bom? Não. Prestar culto de vez em quando não estou aqui, através da internet. Eu não vou assistir um culto, eu vou prestar culto, porque a minha casa presta culto. Porque é na minha casa que está a igreja. E a minha igreja agora está reunida num lugar, num auditório, prestando culto. Então eu vou prestar culto com eles através desse canal. Entenderam a diferença? É pedagógico mesmo. Tem que ser. Senão a gente vai começar a falar, vou assistir culto, o culto não estava muito bom, o culto não foi muito legal hoje. Pronto, consumindo. Estamos consumindo novamente coisas que eram para ser uma devoção, uma adoração, um rito importante da nossa fé. Uma igreja, uma casa, uma família cheia do Espírito Santo, ela é missional e porque serve é atraente, tendo a simpatia de todo o povo. Uma vida missional atrai as pessoas, é uma vida gostosa, é uma vida de pessoas que sabem que só tu tens as palavras de vida eterna, então eu vou viver desse jeito. E como eu vivo desse jeito, servindo, acolhendo, as pessoas se encantam. Que casa é essa? Que abraça, que acolhe, que ama, ganhando a simpatia de todo o povo. Ou você é aquele vizinho chato, sabe? Você é insuportável, chato, cri-cri, ninguém gosta nem de, você não dá nem bom dia para ninguém, boa tarde, não, fecha, sua casa é fechada, você, não, vamos fazer bagunça aqui na minha casa, não, vai tirar do lugar, vai mexer aqui. Uma casa cheia do Espírito Santo cresce. Cresce. Por quê? Porque o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Cresce. Por isso que tem que ser aberta. Para crescer. E quando cresce demais, a gente abre outras casas. E mais casas. E mais casas. E mais casas. E olha que interessante, essa casa que é narrada aqui em Atos é uma casa que se mantém viva nesses preceitos, mesmo diante da perseguição. Porque o ambiente que ela vive é um ambiente que não era muito legal. Anos 63, 65, 70 da era cristã, é ano de perseguição. O entorno não era muito legal. E eles não retribuíam mal com mal. Você não vê a casa falando assim, você perseguiu a gente, agora a gente vai botar você lá fora. Não, você não pode fazer parte porque você matou meu amigo. Podiam ter feito isso com Paulo, por exemplo. Paulo não estava assentindo na execução de Estevão. E você não vê o relato de Paulo, eu fui rejeitado porque eu perseguia cristãos.
é uma igreja que entendia que era perseguida e amava os perseguidos, porque o mestre falou para a gente fazer isso. Não é nem porque eles eram super bonzinhos, mas é porque a gente entendeu o que o mestre falou. A história, meus irmãos e minhas irmãs, ela é moral. É uma realidade moral. Ela é feita de muitas escolhas. E há um relato na Bíblia muito importante sobre isso. Está lá em Josué, capítulo 24, 15. Provavelmente você também conhece esse texto. Que diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. O que está acontecendo aqui é que Josué está propondo uma renovação de um pacto. O povo parece que já estava se esquecendo, né? Olhando para os muitos deuses, olhando para as muitas coisas que tiveram contato, se esquecendo de quem era Deus. E ele, Josué, muito sinceramente, chega diante do povo e fala assim, ok, vocês podem fazer a escolha de vocês, mas eu vou fazer a minha escolha. Vocês podem servir ao Deus dos egípcios, aos deuses egípcios. Vocês podem servir os deuses da terra de Abraão. Ou vocês podem servir a Deus dos amorreus, deuses dos amorreus. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso não é uma escolha simples, lá e agora. Nunca é. Porque isso implica algumas coisas. Essa renovação do pacto com Deus, sabe? Num contexto de possíveis, múltiplas lealdades, Josué traz para o povo essa advertência e esse convite, a renovação de sua aliança com Deus. Porque essa renovação, ou não renovação, traria consequências positivas e negativas. No nosso contexto de muitas possíveis, múltiplas lealdades, em que a gente se encontra diante de muitos ídolos e deuses, não só dizer, mas viver a casa que serve ao Senhor, é muito necessário para o povo de Deus. Quais são as marcas da sua casa? Qual é a bandeira da sua casa? Ela é vermelha? Ela é verde e amarela? Ela é azul? Ou ela é Cristo? Os povos antigos marcaram suas portas com o sangue do Cordeiro para evitar que a morte entrasse em seus lares. Qual sangue está na tua porta? O que teus filhos têm olhado para você e têm visto? Alguém que luta mais pelos ídolos, pelos deuses, pelas bandeiras deste mundo, ou pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós? Quem nossos filhos estão vendo em nós? Gente que abre mão do convívio, do afeto, para idolatrar outras bandeiras, outros caminhos que não o de Deus. Gente com mais afinco e mais engajamento por pessoas, por ídolos, por marcas. Qual é a sua marca? É um L? É uma arma? Ou é a cruz? O que teu filho tem visto em você? Tem visto você um petista, um bolsonarista? Tem visto você um discípulo de Jesus? É tempo de resgatarmos os sinais preciosos da nossa fé. Quem é o teu Kyrios? Quem é o teu Senhor? Porque quem é o teu Senhor vai fazer você entender como você trata o outro na sua casa. Quem é o outro da sua casa? Porque quando o teu Deus faz você ferir o outro, ou ele não é Deus, ou você escolheu já o seu ídolo. Quando o teu discurso engajado, forte, nas redes sociais, está ferindo as pessoas ao seu redor, está fechando a porta da tua casa,
Nós deixamos de ser casa de Deus. Nós deixamos de ser família de Deus. Nós apagamos o sangue do Cordeiro do umbral e penduramos nas nossas janelas os ídolos e os deuses que queremos. E os nossos filhos vão adotar a mesma postura. Vão gritar nas ruas em nome de outros ídolos e outros deuses. E em nome desses deuses vão ferir o irmão. Vão maltratar, vão xingá-los, vão brigar nas ruas, vão se matar nas ruas. Mas se em nome de Jesus, o povo de Deus, a igreja de Jesus, lembrar do sacrifício do Cordeiro, marcar a sua casa com este sangue, nós iremos preservar a memória dos nossos antepassados, que deram a vida pela fé, pelo Cristo, pelo outro. E não condicioná-los o outro a uma bandeira, a uma ideologia, a uma crença. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. O que é de César? Vote, vote. Pague seus impostos. Tenha a sua vida. E o que é de Deus? Tua casa. A tua casa. Os teus irmãos. O teu próximo. O coração do outro. O teu coração. Não deixe que isso corrompa a tua alma. Não deixe que isso se torne uma lança de morte para ferir o teu irmão. Quiçá o teu inimigo. Quiçá aquele que pensa diferente de você. Não há escapatória para os discípulos de Jesus. Nós amamos e amamos ou amamos. E se não nos amarem, mesmo a gente amando, nós morremos. E esse é o martírio da igreja de Jesus. E essa é a honra da igreja de Jesus. Essa é a casa de Deus. Essa é a igreja que deve estar na nossa casa. Porque quando o anjo da morte passar por lá, eles vão ver que em nome de Jesus, ali tem um povo que se chama pelo seu nome. Jesus Cristo e seus discípulos, os pequenos cristos espalhados pela cidade, amando, acolhendo, abraçando. Nossos filhos e nossas filhas precisam enxergar em nós isso. Um povo que ama, mesmo na escassez desse amor. Um povo que abençoa, que cuida, que acolhe, que ensina, que aprende. E que caminha junto como uma grande família, em casa. Em casa. E já está na hora da gente ir para as nossas casas, abrir as portas dessa casa, sentar à mesa e celebrar o único Kyrios da nossa vida, o único Senhor da nossa vida. Então, meus irmãos, a minha oração hoje é: Senhor, me ensina essas palavras de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado por nos dar o privilégio de entrar nessa casa e de sermos casa. Essa atitude de ser casa, de manifestar a sua presença. Nos ensina, Senhor, a dar testemunho. Nos ensina, Senhor, a ser esse lugar de abrigo, de amor, de afeto. Que seja assim para a sua glória, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém.